Salve Maria, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula aqui. Só um instantinho que eu vou apagar uma luz que está ali atrás, que eu acho que está atrapalhando um pouco a gente aqui. Um segundo só. Opa. Acho que fica melhor assim, né? Então vamos começar nossa aula de hoje com a nossa Ave Maria, né? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a gente começou na outra aula, né, a gente falando dessa nova parte, desse novo bloco, né, dentro do catecismo, né, não vou dizer que é um capítulo, né, desse bloco dentro do catecismo que eu falo sobre as orações. A gente falou bastante sobre orações na outra aula. Durante a semana eu postei algum material. Alguns de vocês, o seu Wagner, a doutora Virginia também me mandaram algum vídeo que eu também coloquei, né, falando da importância da oração, né, e eu acho que deu para todo mundo entender a importância disso, né, é uma coisa muito importante. Nós falamos ali um pouquinho para vocês, um pouco sobre orações mentais e vocais, né, então nós vamos começar a estudar as orações vocais. Depois a gente vai falar um pouco sobre orações mentais também, né? Mas a oração vocal, né, que a gente vai começar a estudar, é aquela que é a principal oração. Como eu comentei em aula a respeito de alguma dúvida que alguém me fez, me perguntou alguma coisa, eu respondendo, essa oração é a oração do Pai Nosso, a gente chama assim porque ela começa assim, né? Pai Nosso no céu, mas também ela tem um nome mais técnico de oração dominical, porque foi... o autor dessa oração é o próprio Deus. Então, como eu comentei com vocês na aula, o discípulo pede ao nosso Jesus Cristo que ensine a eles a rezar. E nosso Jesus Cristo compõe aí essa oração do Pai Nosso. Como eu falei com vocês, muitos santos dizem que compreende todo o Evangelho no Pai Nosso, né? Então, obviamente, é a principal oração que a gente tem na Igreja Católica, porque foi composta por nosso Jesus Cristo. Ela foi composta e ensinada aos apóstolos com o intuito de que os apóstolos fizessem essa oração e ensinassem as outras pessoas a rezar da mesma forma. Então, Deus espera, muito provavelmente, que todos nós rezemos o Pai Nosso algumas vezes na nossa vida, no nosso dia, né? É aquela oração em que a gente mais se aproxima de Deus porque Ele mesmo compôs essa oração, né? Então, nós vamos começar estudando essa oração, que é a oração vocal, é o Pai Nosso. Né? Entenda, as orações vocais são aquelas que já têm uma formulazinha já escrita. Né? Então, Pai Nosso, Ave Maria, oração do Anjo de Guarda, Salve Rainha, né? São orações vocais. E a gente expressa com palavras, como diz nosso livrinho, aquilo que está no nosso coração. Né? Então, eu vou com vocês nessa parte do catequese, que eu acho que é o importante, a gente estudar cada uma dessas orações principais, explicando elas, o que quer dizer aquela oração, para que a gente não reze mecanicamente sem entender o que está falando e que a gente possa entender bem o que está falando. Né? No meio aí pode aparecer alguma dúvida, a gente vai tirando. Né? Então começa assim essa oração, né? Pai nosso que estás nos céus. Né? Então a gente pode dividir em algumas sentenças, assim, igual que a gente fez com a profissão de fé, né? A gente pode dividir algumas sentenças. Aqui no nosso livrinho, na página 43, aqui são as 7 petições do Pai Nosso, né? Então, a gente começa assim primeiro, né? São essas 3 partes, né? Eu costumo dividir a oração do Pai Nosso, entender com vocês a oração do Pai Nosso, em uma parte que a gente está falando diretamente do nosso relacionamento com Deus, uma outra parte que a gente fala do nosso relacionamento com o mundo. Então, a primeira parte é essa que a gente está falando com Deus, né? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. E depois vem outra parte. O pão nosso, cada dia nos dá hoje. A gente está pedindo coisas para a gente, são as petições, né? Então, são 7 petições que a gente faz, mas a gente começa com uma primeira parte, que é uma primeira parte de adoração e de louvor a Deus, né? E ela começa assim, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, por que Pai nosso que estás no céu? Por que Pai? De onde veio isso, né?
até nosso Senhor Jesus Cristo, o relacionamento do ser humano com Deus e o relacionamento do ser humano com Deus era basicamente com a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Não se tinha muito consciência da segunda pessoa da Santíssima Trindade e da terceira pessoa da Santíssima Trindade, as pessoas simplesmente desconheciam, né? Existem alguns livros antigos, hoje na missa de hoje, quem participou da missa de hoje, se não me engano, a primeira leitura fala assim, né? A sabedoria falando que eu fui criada antes de tudo. Então a sabedoria eterna encarnada é nosso Jesus Cristo, né? A sabedoria eterna é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o verbo de Deus, né? Que a gente chama assim, como eu falei com vocês em aula, eu acho, já, não sei. Geralmente uma frase, o verbo é aquela ação. Então a ação de Deus se faz através do verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas era a primeira pessoa da Santíssima Trindade que a gente se referiu. Então era o Senhor, né? Então tem lá os títulos assim, o Senhor dos Exércitos. Evocava então o poder de Deus, a majestade de Deus, o senhorio de Deus. Isso trazia para as pessoas um certo receio. Vamos dizer assim, um santo temor. Ruim? Não, bom que tem um santo temor. Mas só que fazia essa ideia, só tinha essa ideia. Só se tinha ideia de um Deus poderoso, de um Deus criador de tudo, de um Deus que tem toda a força e que cobra as coisas, e a justiça, tudo isso é verdade. É um lado de Deus que só se via isso. Quando vem nosso Jesus Cristo, ele vem e diz que Deus, essa primeira pessoa da Santíssima Trindade, é nosso Pai. Olha só que coisa. É Pai dele e nosso também por adoção, a partir do momento que a gente, seguindo os caminhos de nosso Jesus Cristo, a gente se batiza, passa a fazer parte da igreja. Então ele é nosso Pai. E nosso Jesus Cristo, quando reza, falando com o Pai, quando ele se refere ao Pai, quando está fazendo alguma catequese ali com os apóstolos, com os discípulos, ele sempre fala de uma forma muito amorosa. Ele sempre fala desse Pai com amor. Então trouxe um outro lado desse Deus, que é sim o Senhor dos Exércitos, mas é um Pai amoroso, é um Pai que quer bem aos filhos e que não mede esforços para atrair esses filhos para ele. Então trouxe o Pai nosso. Tinha um padre aqui em Nova Friburgo, Padre Noute, já falecido, Deus o tenha. Ele era um estudioso, uma pessoa, ele falava grego, francês, alemão, ele nasceu, me lembro de ser na Alemanha, foi criado na França, nasceu na França, foi criado na Alemanha, uma coisa assim. Ele foi pároco da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, quando eu conheci. E ele dizia, conversava com um amigo dele, que era grego, e que ele achava que tinha uma tradução errada no Pai Nosso, porque no português tem duas palavras para pai, né? A gente chama pai e papai. Quando a gente fala pai, tem um certo peso. Quando a gente fala papai, tem um carinho. Então ele achava que a melhor tradução para o Pai Nosso seria Papai Nosso que estás no céu. E esse amigo dele, que era grego, falou que realmente essa seria a melhor tradução, porque na palavra, no texto grego, né, dessa oração, quando foi traduzido, né, para o grego, né, muita coisa da Bíblia foi escrita em grego, né? A palavra que traz ali, essa palavra que traz com carinho o amor do progenitor, não só a autoridade dele, né? Quando a gente fala pai. Então, se eu chego lá para o meu pai e falo, pai, não sei o que, não sei o que lá, já é uma coisa meio séria. Quando já vem e fala papai, já sai quebrado, né? Minha filha, quando me chama assim, com todo mundo, né? Então, tem essa coisa do carinho. Então, é um pai, quer dizer, um papai nosso que está no céu. Então, aproximou muito, né? Antes era o Senhor dos Exércitos, ele lá em cima e eu aqui embaixo, eu com medo. Agora não, ele é pai, ele é papai, ele abraça, ele está perto de mim, ele me quer. Entenderam a diferença um pouco? Então, nosso Jesus Cristo vai trazer isso. Olha só, gente, ele é todo-poderoso, sim, mas é pai. Pode falar com ele o que você quiser. Pode abrir seu coração para ele da forma que você quiser. Ele sabe de tudo que você quer antes de você pedir e ele está sempre disposto a te dar se for para o teu bem. Então, pai, né? Papai, queria Padre Noite, que Deus tenha, né? Nosso, você lembra que eu falei com vocês? Na igreja a gente reza comunitariamente. A igreja é a comunidade. Nosso Deus é um Deus que é uno e trino. É um Deus entre as pessoas. É um Deus que é uma comunidade, né? E Deus olha para a humanidade no seu corpo inteiro, né? Cada um especificamente, mas no seu corpo inteiro.
cada membro, né, dessa comunidade que é a humanidade, mas no seu todo. E nós podemos chamar Deus de Pai nessa unidade da humanidade. Né? Quem poderia chamar Deus de Pai propriamente? Só nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Filho unigênito. Nós somos adotados, né? Na nossa humanidade nós fomos adotados diante de Deus, né? Então, a humanidade, principalmente a humanidade, aquela que adere a Deus, né? Aquela que adere ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é batizada, que vive dentro da igreja, essa comunidade, quando ela reza Pai Nosso, de todos nós. Lembra-se que eu falei na última aula que a gente veio sobre profissão de fé, sobre a comunhão dos santos? Então, quando vem uma graça para todo mundo. Se tem alguma coisa ruim acontecendo, acontece ruim para todo mundo. Então, nós pedimos em uníssono a Deus, Pai Nosso, de todos nós. Meu pai, poderia ser uma coisa meio assim, até egoísta. Não, é meu. Não, ele é meu pai também, né? Como é de cada um de nós. Mas é Pai Nosso. Pedimos juntos, né? Na comunhão dos santos, pedindo o bem de todos. Então, as orações na igreja tem sempre esse toque assim, de comunidade, da comunidade. Né? Então, Pai Nosso, que estais no céu. Eu comentei com vocês, eu me lembro de um tempo atrás, sobre as 5 formas que Deus se faz presente. Né? E uma delas eu falei com vocês que era a hipostática, né? Ou a presença pessoal, né? Que era só quem teve contato com o nosso Jesus Cristo quando estava encarnado. Né? Falei com vocês da inabitação, a partir do batismo, ele faz morada em nós, né? O Espírito Santo faz morada em nós, a gente diz assim, ensina assim, né? São Paulo dizia, somos templos do Espírito Santo. Tem a presença eucarística, né? Na hora que a rocha consagrada ali está o corpo, o sangue, a alma e a divindade do nosso Jesus Cristo, é Deus que está ali. Né? Tem uma que eu falei com vocês de imensidade, Deus está em todos os lugares, porque Ele sustenta tudo. E falei de uma quinta e última, que é a visão beatífica. Então, quando eu falo assim, que Ele está no céu, eu estou me referindo a essa presença da visão beatífica, que é aquela que é o nosso anseio, que é o anseio da humanidade, é o anseio de cada um de nós, que é estar no céu diante de Deus. No dia que isso acontecer, eu já falei com vocês, nós seremos saciados de tudo, já não vamos precisar de mais nada. Chegamos ao fim, alcançamos tudo que a gente queria, toda a alegria, toda a felicidade, todo o prazer, tudo a gente vai alcançar nesse momento, que é aquilo ali que vai nos satisfazer. É isso que satisfaz o homem, a visão beatífica. E essa visão beatífica a gente tem quando a gente está no céu, junto de Deus. Que lugar é, como é esse lugar, né? A gente diz que Deus está no trono, mas a gente é uma forma humana de falar aqui para a gente tentar entender, né? Mas é em algum lugar, né? Usando aqui uns termos nossos, em que Deus se faz presente, Deus se permite ver através dos olhos dele. Nós vamos ver Deus não através dos nossos olhos, porque a gente não consegue ver Deus através dos nossos olhos, porque eles são defectivos, são defeituosos, né? Então Deus vai nos permitir que nós os vejamos pelos olhos dele. Eu já falei para vocês que cada um de nós vai vê-lo por um aspecto único, que só eu vou vê-lo de um jeito. Espero eu, né? Ajuda aí, gente. Reza por mim aí para que eu esteja no céu. Então, se eu estiver no céu, eu vou ver Deus por um aspecto, né? Cada um de vocês vai ver por um aspecto que o outro não vê. Porque cada um de nós somos uma pessoa distinta da outra. E Deus vai permitir que nós vejamos pelos olhos dele. Essa visão que a gente chama de visão beatífica, que é o saciar de todas as fomes e sedes do ser humano. Né? Então, quando a gente está aqui, que está no céu, que ele está lá, nesse lugar, que é assim que a gente chama de o trono de Deus, de onde ele governa o universo, o mundo, a existência, tudo, a criação. Então, em algum lugar, ele se faz presente. E naquele lugar que ele se faz presente ali, ele governa tudo. Aquela presença dele ali, que é da visão beatífica, é esse local, né? Esse lugar, vamos dizer assim, de onde ele governa tudo. Então, todos os santos que estão na visão beatífica estão lá olhando a Deus. Quer dizer, todos os santos estão na visão beatífica, não estão lá olhando a Deus. Né? E está lá nosso Jesus Cristo em corpo e alma, está lá Nossa Senhora em corpo e alma. Como será isso tudo? A gente não sabe, né? No dia que a gente passar por isso, a gente vai saber como é. Né? Então, por isso que a gente diz que está no céu. Alguém podia perguntar, mas peraí, está em qualquer lugar,
está em todos os lugares, como é que está no céu? Até um aluno fez uma objeção a respeito disso uma vez comigo, né, da catequese, por conta dos pais, que o pai dizia que não ia na missa porque não precisa ir lá para encontrar Deus. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, mas é uma forma de presença. Na missa encontra uma outra forma de presença de Deus, que é o Eucarístico, que não encontra em outro lugar. Do mesmo jeito que a visão beatífica é só para quem estiver no céu. Quem não estiver não está na visão beatífica. Né? Pai nosso que estás nos céus. Agora, isso é uma coisa interessante. Nos céus ou no céu? Hã? Eu já comentei, eu acho, talvez um pouco vocês, né? Que existe isso na teologia, de que o céu tem escalas. Eu comparo assim para ajudar a pensar, tá, gente? Eu faço as metáforas aqui para ajudar a gente a entender, tá? Não sei se é a melhor das metáforas, mas é como se fosse um prédio. Imagina um prédio de 7 andares. O último é uma cobertura. Deus está lá em cima da cobertura. E eu, quando morrer e for julgado, se eu tiver a graça, espero ter, de ir para o céu, eu vou para um desses andares. Eu sei lá, eu imagino que São Francisco de Assis está lá em cima. Né? Eu acredito que Santa Teresa, Santa Teresinha estão lá em cima. Né? Algumas outras pessoas que a gente conhece são os que morreram e foram para o céu, talvez estejam no primeiro andar, alguns vão estar no segundo, tem alguém no terceiro, de acordo com como foi vivida as virtudes daquela pessoa. Né? Existem santos absurdamente gigantescos, né, que fizeram, eu estou falando com vocês aqui, coisas que estou ensinando aqui com vocês, e a gente tem ouvido muito o Papa Leão XIV falar de Santo Agostinho, um santo de uma magnitude muito grande, Santo Tomás de Aquino, caramba, tanto lá em cima, com os outros a gente nem conhece, né? São santos, estão no céu, podem interceder por nós da mesma forma, mas estão num outro nível, vamos supor assim. A hierarquia existe no mundo, aqui no mundo, na natureza, que também existe na vida celeste, tá? Existem 9 coros de anjos. A hierarquia sempre teve. Então, a hierarquia do céu. Então, a gente tem algumas passagens, por exemplo, São Paulo foi levado ao terceiro céu. São Tomás também foi, eu acho que é o terceiro céu, uma coisa assim. Então, assim, não estava ainda lá em cima, hein? E o que eles viram, pelo amor de Deus. São Tomás de Aquino falou que tudo que tinha escrito era lixo. Pelo jeito que ele viu. São Paulo falou que os olhos não viram, os ouvidos não viram, não tem como expressar o que viu. Olha só, não sabia falar o que ele viu porque não é coisa daqui. Ele foi no terceiro céu. Né? Então, muitas pessoas se referem aos céus porque está falando do primeiro, segundo, terceiro, quarto, o sétimo céu. Né? Vocês já ouviram essa frase? A pessoa está no sétimo céu, né? Está lá em cima. Né? Então fala céus, ou então a pessoa fala céu, que é um substantivo para dizer o conjunto desses níveis todos, mas o céu é um só. Quem está lá está vendo a Deus. Quem está lá está na visão beatífica. Mas ensinava São Tomás, quanto mais próximo da fogueira, a gente sente mais calor, não é isso? Então, quanto mais próximo de Deus, a gente sente mais as graças, recebe mais as graças. Então, tem uns que talvez sejam mais próximos, que estejam um pouco mais distantes, mas estão todos vendo a Deus. Né? E olha só, próximo e distante, gente, é um termo aqui do nosso mundo aqui, que eu não sei nem me expressar direito no mundo celeste como seria isso. Né? Que está no céu. Então, é esse céu que está falando aqui, quando o Pai Nosso. Que é para onde a gente quer ir. É a nossa pátria celeste. Nós queremos ir para lá, tá? Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Ora bolas. Como santificado seja o vosso nome? Deus é santo, 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 santíssimo. Como eu digo santificado seja o vosso nome? Aí tem, eu já li, né, sobre esse assunto de algumas pessoas, né? Obviamente, eu me refiro sempre ao São João, porque foi uma pessoa que, né, de alguma forma, com os ensinamentos dele, foi a pessoa que me formou, né? Não às vezes pessoalmente, mas em vídeos, em catequese, em livros, essas coisas todas. E também Santa Teresa de Ávila, tem um livrinho dela que ela disseca também, assim, vamos supor, o Pai Nosso, né? E também tem algumas coisas, então sempre tira uma coisa de outra, né? Mas santificado seja o vosso nome. Eu já falei para vocês que Deus, essa ação do gerar a segunda pessoa da Santíssima Trindade e dos dois emanar, né, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é uma ação contínua. Né? Isso acontece
direto. E nessa comunidade, nesse convívio de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus se basta. Não tem nada que eu possa fazer que vai fazer aumentar Deus, melhorar Deus ou dar mais glória a Deus. Ele se basta, ele não precisa. O Senhor chama isso, junto com outros teólogos, de a glória intra. É um termo, né? Latino, né? Intra, que quer dizer interior. Então Deus se basta nesse convívio comunitário de Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisa de mais nada. Né? Agora, existe um louvor extra. Extra é de fora, é externo. Né? Então, o louvor que a gente dá a Deus, a glória que a gente dá a Deus, ela acrescenta externamente alguma coisa a Deus. Quer dizer, acrescenta ali um louvor, um mérito, mas não algo que vá aumentar Deus ou diminuir Deus. Deus é eterno e infinito, mas é externo. Né? É um louvor externo que mais faz bem a mim do que outra coisa qualquer. É um reconhecimento que eu tenho de que Deus é tudo na minha vida. Então, esse reconhecimento, na hora que eu dou louvor, ou que eu dou graças, ou que eu honro a Deus, esse agradecimento ele não aumenta a Deus, mas fica registrado, vamos supor assim, que eu assim o reconheço e que ele entende que eu reconheço ele assim. Então, é mais meritório para mim do que outra coisa qualquer, quando eu louvo a Deus. Quer dizer, eu tenho uma obrigação de louvar a Deus. E esses louvores externos, essas honrarias, essas glórias que a gente dá a Deus externo, em nada altera Deus, porque ele se basta, como eu estou falando. Né? Mas é uma obrigação nossa e é um reconhecimento nosso. Então, como a gente fala assim, santificado seja o vosso nome? Eu estou pedindo para as pessoas santificarem o nome de Deus, nosso Jesus Cristo? Você tem que santificar o nome. Quem vai santificar? Quem santifica é Deus. Então, como santificado? Como é que eu posso estar desejando santificar a Deus? Será que eu estou propondo que a gente santifique Deus? Não, Deus é santo. Ele é que nos santifica, o caminho é outro. Então fica uma frase assim meia... Eu estou falando com vocês algumas coisas aqui para dizer para vocês que muita pessoa tem dúvida nessa frase. Santificado seja o vosso nome. Uma frase dita assim, por mim, eu vou santificar o nome de Deus? Não. Então ensina-se, irmão São João, e eu vou explicar para vocês. Santificado seja o vosso nome na minha vida. É assim ele explica para a gente. Então eu estou desejando ou externando um desejo de que o nome de Deus seja santificado na minha vida. E como eu santifico o nome de Deus na minha vida? Sendo eu santo. Um dia desse o Papa Leão XIV esteve visitando a Cúria, que é o órgão administrativo da igreja lá no Vaticano, e lá tem funcionários, obviamente, né, porteiro, secretário, gente administrativa, né? E ele falou o seguinte, que a melhor forma, o melhor serviço que eles, funcionários da Santa Sé, podem fazer para a Santa Sé, o melhor serviço que eles podem fazer, a melhor coisa que eles podem fazer pela Santa Sé, que é lá a Cúria, é serem santos. Olha o que o Papa falou. O que vocês podem fazer de melhor para a igreja, para a Santa Sé, para a Cúria, no trabalho de vocês, é serem santos. Na hora que eu sou santo, eu de alguma forma estou me conformando com Deus. É como se eu estivesse dizendo para Deus assim, olha só, vamos dizer assim diretamente com o nosso Jesus Cristo, o Senhor morreu por mim e eu aceitei isso e quero que o Senhor entenda o seguinte, valeu a pena ter morrido por mim, entendeu? Porque eu sigo o Senhor, eu quero ser santo e eu quero viver a sua vida. Imagina que nosso Jesus Cristo morreu por cada um de nós e por todos, né? Imagina aquele que é um apóstata, né? Aquele que no final das contas é condenado e vai para o inferno. Triste, não é triste por aquela pessoa, né? Deus morreu por ele e ele se desenganou pelo mundo, caminhou no caminho do demônio. Agora a outra que se santifica na sua vida, que vive santamente na sua vida, é como se ela estivesse dando glória a Deus. É como se ela estivesse louvando a Deus. Porque está dando glória a Deus e está louvando a Deus. Então o que a gente pede aqui
é que o nome de Deus seja santificado em nossa vida. E olha que isso é um pedido que a gente está fazendo a Deus, né? Santificado seja o vosso nome na minha vida, e quer dizer o seguinte: aceito que o Senhor envie para mim aquilo que o Senhor quer me mandar para mim, e que eu vou trabalhar, ou que vai trabalhar na minha vida, na minha alma, de forma a me santificar, de forma que ao final da minha vida eu possa merecer do Senhor a vida eterna. E eu vou aceitar tudo. Então, santificado seja o vosso nome na minha vida. Talvez pudesse no português que botar ali, né? Quem sou eu? Eu estou aqui brincando, né? Santificado seja o vosso nome. Então, olha só que coisa, hein? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, eu reconheço que Ele está no céu, que é o Pai nosso, que Ele está acima de tudo, é Ele que eu quero, é lá que eu quero chegar, nesse céu onde Ele está, e peço que Ele santifique o nome dEle na minha vida. Quer dizer, expresso o desejo que o nome dEle seja santificado na minha vida. Então eu expresso para Ele que eu quero ser santo, que eu quero viver a minha vida na santidade daquilo que Ele ensina, que Ele explica, que Ele me conduz. E quando eu santificar essa minha vida, eu estou entendendo que eu estou dando a maior glória que eu podia dar a Deus. Glória é essa que é externa, porque Ele nem precisa disso. Ele não precisa de mim, não precisa de nós, não precisa desse mundo, tá? Mas no momento em que Ele me cria para essa glória, de dar glória a Ele, viver uma vida que dê maior glória a Ele, eu tenho que buscar isso. E quando eu realizo isso, eu estou conforme aquilo que Ele me pediu. Ele vai olhar e vai dizer, bom, servo bom. Nessa Escritura tem essa passagem assim, que fala assim, né? Servo bom, porque realizou aquilo que Ele pediu, deu os frutos que Ele pediu. Então, aqui eu peço isso a Deus, que santificado seja o vosso nome na minha vida, que as pessoas olhem para mim no final da minha vida e digam, tá aí, esse aí era de Deus, esse aí buscou Deus, esse aí procurou fazer aquilo que Ele pedia e morreu santamente. Quem dera isso aconteça, espero que isso aconteça. Entenderam essa primeira partezinha do nosso Pai Nosso? Então vamos lá ficar assim pensando essa semana nisso aí. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Eu vou mandar para vocês, como tinha prometido, o texto escrito em português e em latim do Pai Nosso. Então essa parte no latim, Pater Noster que és in celis, sanctificetur nomen tuum. Então eu vou escrever para vocês verem como é escrito, para vocês entenderem. Aqui tá muito, a tradução aqui está muito boa, tá? Se você pegar o latim e o que foi traduzido para o português, está muito próximo mesmo daquilo ali, né? Então, nós vamos ficar aqui, né? Nosso início de estudo da oração, né? Mas eu já vou deixando com vocês algumas coisas para vocês fazerem, né, gente? Eu já falei para vocês, eu quero que ao terminar o nosso curso de catequese, quer dizer, queria que isso já fosse durante o curso de catequese, todos nós estejamos rezando o terço todos os dias. Não sei se vocês rezam já. Se já reza, maravilha. Já estamos metade do caminho andado. Eu quero que ao final a gente tenha esse compromisso na nossa vida, e eu já peço a vocês isso agora, já comece pensando nisso. Como eu vou fazer para no meu dia a dia eu tirar 15 minutos para eu rezar o terço? Né? O terço tem o Pai Nosso, tem a Ave Maria, Salve Rainha, um credo, né? Como eu posso fazer isso? Então eu já peço a vocês, comecem pensando nisso, né? Começamos a estudar o Pai Nosso e eu, com vistas é que eu depois tenha isso, essa oração do Pai Nosso no meu dia a dia, principalmente na oração do Santo Terço. Eu vou pedir depois o rosário, tá? Mas vamos começar com o terço. Eu quero que vocês pensem isso. Como faço isso? E o ideal, em família, né? Então, se for possível, rezar em família, vocês, seus pais, esposas, irmãos, o que for, né? Vamos tentar pensar isso. É um projeto nosso, combinado? Vamos tentando elaborar esse projeto até o final do ano, para quando a gente chegar lá, no dia da nossa crisma, a gente está vivendo essa devoção pedida por Nossa Senhora, que é a oração do terço, né? Tá bom assim? Então vamos lá, gente. Vamos terminar a nossa aula de hoje, rezando a nossa Salve Rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve.
A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.